Olá pessoal, esse é o nosso primeiro EHS Cast e eu tô muito contente de estar aqui com vocês para a gente ter essas conversas que fortalecem a nossa cultura de segurança. E esse é um projeto que ele já faz um tempo que a gente quer trazer para vocês e é com muita alegria que a gente está conseguindo fazer isso agora. Então, por favor, já começa a participar, já começa a comentar e a gente vai ter bastante episódio esse ano. E nesses episódios a gente vai trazer esses comentários de vocês, tá bom? Gente, eu sou o Diógenes Garcia, trabalho na Johnson há 5 anos e é uma jornada muito gostosa. Com esse tempo que a gente vai ter esse ano, eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido esse período, como tem sido a minha vida nesse universo de EHS, saúde, segurança e meio ambiente. Esse projeto EHS Cast, ele tem esse objetivo de trazer conversas que fortalecem uma cultura de segurança. E para o nosso primeiro episódio do EHS Cast, eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro convidado. E esse convidado, gente, é um convidado que participou da idealização desse projeto. Participou desde o embrião até a concepção, e a concepção é hoje. E nada mais justo que o Fabrício Camargo tá com a gente aqui hoje pra gente dar esse pontapé inicial para esse projeto que é tão bacana. Fabrício Camargo, que tá há 3 anos e meio aqui na Johnson já, com diversas iniciativas e uma história que já tá se consolidando de sucesso na Johnson, com bastante conquista. Fabrício, por favor, se apresenta pra gente, fala um pouquinho mais de você. Fabrício Camargo por Fabrício Camargo. Beleza, Jorge. Meu muito obrigado por estar sendo convidado para a abertura desse projeto. É um projeto que nós idealizamos no ano passado, em algumas conversas, buscando entender o que a gente poderia fazer de melhor pela Johnson e por todos os seus negócios. E eu me recordo que foram várias discussões, vários planejamentos e hoje a gente está dando um start nesse projeto que eu tenho certeza que vai agregar mais valor de tudo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Eu queria contar um pouco da minha história, né? Eu sou um profissional que eu vim de uma atividade totalmente diferente, de um ramo totalmente diferente, eu vim do agro e quando eu cheguei aqui na Johnson, eu vi um mar de oportunidades em relação ao EHS. Eu vi uma energia incrível do pessoal da operação, eu vi uma vontade de querer fazer as coisas de forma simples, e eu vi um time com muita energia em querer fazer, e com poucas oportunidades. E eu acho que a junção dessa vontade com a energia do time de HS e mais o time de operação, nós estamos conseguindo ter pequenas vitórias dia após dia, ano após ano. E eu me sinto muito privilegiado de estar trabalhando com as pessoas da Johnson, com a forma que a Johnson pensa, de colocar cultura dentro do negócio da Johnson. A gente vem tentando fortalecer. Nós não criamos a cultura de IHS, ao contrário, nós tentamos colocar IHS dentro da cultura da Johnson. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. Legal. E nesses 3 anos e meio eu só consigo agradecer. E a palavra gratidão, ela passa a todo momento na minha cabeça. E o time de IHS, juntamente com a operação, a gente conseguiu ter uma convergência de pensamento muito interessante. Eu acho que as coisas estão acontecendo graças a todo mundo comprar esse projeto que vem crescendo ao longo desses anos. E o IHS, ele vive de mudança, de inovação, e esse ano aqui, com a sua liderança, a gente vai trabalhar agora nesse projeto tão bonito, onde não é o IHS que vai falar, ao contrário, nós temos uma lista de convidados que em breve nós estaremos enviando, líderes da operação que vão estar contando as suas histórias, como eles engajam o seu público, como que eles ajudam a manter a cultura de IHS viva dentro da operação. Novamente eu reforço, não é cultura de IHS, é EHS na cultura da Johnson, é um processo de transformação. Que legal. Não, é muito interessante. Na sua fala, eu queria trazer 2 questões, 2 perguntas, na verdade. Você agradece, você fala da gratidão em relação a Johnson. Eu venho da indústria e eu venho de algumas empresas na indústria. E é verdade que às vezes EHS tem uma mentalidade
e a empresa tem outra mentalidade. E eu queria entender como que foi isso, como que foi esse casamento que a nossa audiência já percebe que foi um bom casamento. Mas como que foi isso, você chegando com uma mentalidade do agro, né, onde EHS precisa ser forte, e aí você chega na Johnson, que não é uma empresa que era fraca em EHS, pelo contrário, né, sempre teve iniciativa de EHS, mas o seu projeto, como que se dá esse casamento, Fabrício? Interessante a sua pergunta, Jorge, porque quando nós iniciamos esse projeto há 3 anos e meio atrás, a primeira coisa que eu quis fazer foi entender qual era o mindset da Johnson e das pessoas. Inclusive, me recordo de algumas conversas de corredor com alguns pares de trabalho que o pessoal estranhava muito a minha forma de agir. A questão da resiliência, a questão da educação. E a Johnson é uma empresa que nos permite trabalhar de uma forma mais organizada, mais tranquila, por tudo que ela entrega para os seus colaboradores. Eu não sei se você se recorda, mas a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um grande inventário de tudo que tinha na empresa. O que era bom e o que era ruim. Sim. E entendendo o que era bom e o que era ruim, nós desenhamos o nosso primeiro plano de trabalho olhando para 2026. Mesmo tendo todas as metas globais, nós enxergamos o que nós tínhamos de oportunidade aqui no Brasil, adaptamos as metas globais e nos organizamos para atender a operação. Eu vim de uma estrutura no passado onde operação tinha que acontecer de qualquer forma. Aqui eu também entendo que ela precisa acontecer de qualquer forma, mas ela pode acontecer com segurança, com EHS. Isso que você tá falando, só te cortar um pouco, porque isso é uma coisa que marca na sua trajetória na Johnson, Fabrício. Porque eu acho que essa mentalidade, que EHS não é apoio à operação, mas EHS é parte do processo operacional, uma parte viva, uma parte intrínseca, uma parte real, que precisa fazer parte, né, de todo o projeto da operação na Johnson. Isso, de fato, foi uma mudança de mindset, como você disse, uma mudança de mentalidade, né? E eu acho que isso também proporcionou a aproximação, né, Jorge, eu do tenho que é muitas vezes distante, né? Jorge, é interessante, porque eu tenho uma característica, acho que é uma característica que eu enxergo em mim, como um líder servidor. E por eu enxergar essa característica, eu entendo que nós estamos aqui para servir a operação. No final do dia, o dinheiro ele vem da operação. Nosso negócio ele precisa funcionar. Agora, se eu posso colaborar para que o negócio aconteça, eu e todo o nosso time, ele vai fazer isso. A palavra apoio, isso é importante para que todos entendam. Não é que a gente... Não é errado, né? Não é errado. De certa forma, nós somos uma área de apoio, uma área de suporte. Sim. Mas a grande mudança que eu venho tentando trazer para as pessoas, e principalmente para a liderança operacional, é que se eles não entenderem que nós somos parte do negócio, a gente não consegue ajudar. E aí é uma diferença muito grande do que eu vi logo quando eu cheguei. Eu vi um EHS escondido, um EHS atrás da mesa. Hoje o nosso time ele está em todas as operações, a gente não precisa bater na porta para entrar. Ao contrário, eu sinto que as áreas cada dia mais nos demandam. E quando isso acontece, significa que não tem medo. Significa que a cultura, que o mindset das pessoas, eles estão entendendo que eu vou produzir, eu vou comprar um serviço, eu vou vender um serviço, mas da mesma forma que nós temos um time de manutenção, o time da área elétrica, o time da parte civil, nós temos o time de EHS, como o time de RH, como outros times, que eu percebo que durante esses 3 anos e meio que eu estou aqui, vim cada dia mais pensando em pró-operação. E eu acho que isso é algo que eu consegui entender aqui na Johnson e vou levar para o resto da minha vida. Porque eu acho que EHS só consegue funcionar se a gente tiver inserido dentro do processo operacional. Isso que você está falando é muito interessante, porque no final do dia, o EHS está agregando valor, né? Então o nosso produto, ele enriquece porque tem EHS, e é diferente do que você ser uma área que barra, que trava.
que atrapalha, que dificulta. Se a gente fosse falar de um EHS 3.0, 4.0 em nível nacional, para a mentalidade do Brasil, que sempre teve uma mentalidade do EHS xerifão, segurança xerife, muda, né? Agora a gente é um EHS, a gente tem essa estrutura de EHS operacional. Mas indo agora para um outro ponto que a gente tinha pensado em conversar hoje, e qual que é a ideia do projeto, né? Qual que é o que a gente está programando para esse ano? E pensando no nosso tema, conversas que fortalecem a cultura de segurança, a gente entende que a gente precisa falar sobre EHS. A gente precisa comunicar EHS, né? Uma nação, a cultura de uma nação, ela é composta pela comunicação, pela linguagem. E aí a gente entender que só a gente emitir, a gente pronunciar, a gente treinar, onde a gente tem um locutor, não é suficiente para a gente aferir, para a gente compreender a assimilação. Então a gente precisa ter uma interlocução. Por isso, gente, coloca os comentários aí. O que vocês querem que a gente discuta? O que vocês têm dúvida? O que vocês querem que a gente fale nesse espaço? Mas é essa a ideia, a gente gerar conversas e a gente trazer pessoas que possam trazer pra gente uma perspectiva prática sobre o que é EHS. Então é essa a ideia, é deixar prático tudo que é conceito e fazer interlocução. Mas antes disso, de falar da interlocução e as pessoas que a gente vai trazer aqui, e os temas, alguma coisa desse tipo, eu queria que você pudesse falar pra gente, Fabrício, como que você pensa, de uma forma prática, sintetizada, que EHS pode caminhar esse ano na Johnson? Jorge, excelente pergunta. Obrigado. Acho que você conseguiu dar uma brifada na essência desse projeto. De novo, nós não somos as estrelas desse projeto. As estrelas serão os convidados da operação. Muito bom. Uma das coisas que, ao longo da minha vida, eu percebi que ajuda no processo de mudança é quando o EHS fala menos. E aqui tem algo importante. Quem tem conhecimento operacional, olhando para toda a nossa estrutura de EHS que nós temos, de treinamentos, de procedimentos, nós temos um time muito maduro na Johnson. Sim, é verdade. Então, nada melhor do que eles virem aqui para falar sobre as suas histórias, como eles engajam, como eles direcionam as pessoas, A percepção, como o time de frota faz a gestão. A gente acaba sendo um mensageiro somente das coisas que acontecem, porque no final do dia, quem faz é o time operacional. E quando eu falo time operacional, eu estou colocando todo mundo dentro do mesmo pacote. Frotas, recursos humanos, nós de EHS, time jurídico, todos os negócios. É eles que têm um conhecimento profundo. Nós estamos somente direcionando. Ó, faz assim, melhora aqui, ajusta aqui, mas o conhecimento profundo é deles. É verdade. Nós temos conhecimento sobre política, sobre normas, sobre procedimentos. Parte técnica. Que esse é o nosso foco. Mas o dia a dia é deles. Então, assim... A aplicabilidade disso... A aplicabilidade é deles, entendeu? E você sabe que até você fez uma das perguntas que você fez é qual que é o nosso foco esse ano. Além de ter algo mais leve, algo que a operação caminhe com as próprias pernas, nós estamos criando uma iniciativa através de alguns insights que nós tivemos ao longo desses últimos meses, que foram extremamente importantes, onde nós criamos um projeto chamado Tríade de EHS. Eu queria aproveitar esse tempo aqui, e já está entrando numa etapa final, onde nós vamos resumir quais são os nossos processos ou procedimentos ou preocupações mais importantes. E hoje, dentro de todos os nossos procedimentos, nós estamos tentando criar um processo de facilitação. E nós criamos a Tríade de EHS, onde nós simplificamos análise de risco, segurança veicular e uso de equipamentos de segurança. Quando a gente fala de análise de risco, a gente respeita a hierarquia de proteção, onde a gente fala de eliminação, substituição e controle. Quando a gente fala de segurança veicular, a mesma coisa. Por último, nós deixamos o equipamento de segurança porque é a última barreira dessa tríade. Então, para facilitar o entendimento da operação, no que eles devem se preocupar com os seus times e com si próprio, eles sempre vão olhar nessa tríade e vai falar, opa, eu tenho que
liberar as atividades, sempre com uma análise de risco, respeitando a hierarquia. Sim. E para as pessoas que estão na rua conduzindo seus veículos, eu preciso se preocupar com a segurança veicular. Mas não menos importante, eu preciso garantir também que as pessoas que estão em projetos, serviços, nas fábricas, estejam usando seus equipamentos de segurança. Então a gente sintetizou isso. É muito legal deixar isso simples, tangível, né? As pessoas, então, elas vão poder, antes de começar uma atividade, antes de começar um dia de trabalho, rapidamente pensar nessa tríade, né? E uma figura simples, um triângulo. O que eu preciso garantir? Então, é muito legal isso, e é mais um recurso que a gente vai poder assimilar no nosso dia a dia de trabalho, né? Jorge, o nosso trabalho é simplificar as coisas para a operação. Quando a gente chega com muito procedimento, lógico, o procedimento é importante, política é importante, regras são importantes, mas o nosso papel é simplificar para que as coisas saiam da forma correta. E para que as coisas saiam, né? E para que Porque as não coisas adianta saiam. ter um monte de procedimento, um monte de política e não ser execuível. Então, a partir do momento que a gente consegue simplificar e numa análise de risco a pessoa pensar, poxa, mas e isso aqui? E a gente poder recorrer a uma política, a um procedimento, eles poderem recorrer a nós numa liberação de atividade, perceber uma análise de risco, poxa, mas eu não sei como fazer. EHS. Aí o EHS poder responder, olha, tem essa política, tem esse procedimento, tem essa regra, tem essa norma, tem esse treinamento. E aí a gente trazer todo o arcabouço de segurança, de meio ambiente e de saúde que a gente tem. E eu só queria fazer um pequeno complemento, Jorge, porque é tão interessante essa conversa, porque a gente está falando de conversas que fortalecem a cultura, né? Através das conversas que nós estamos tendo com o time operacional, além da TRID, saiu mais 2 iniciativas que a própria operação nos trouxe, que é o Comunica IHS, onde o nosso time já está realizando essa iniciativa, onde toda segunda-feira, início da semana, o nosso time entra em contato com todos os líderes. Isso é uma forma proativa de entender quais são as necessidades, se está precisando de alguma avaliação de risco, se está precisando de algum ajuste técnico. E a Agenda do Líder, onde nós criamos um material de apoio para abertura de reunião. E uma das conversas que, eu não sei se você se recorda, conversando com o time operacional, algumas pessoas falaram, Fabrício, eu entendo a importância do IHS, mas às vezes eu não sei como abrir a reunião, porque é tanta informação. Eu gostaria de ajuda, o que eu preciso falar, o que realmente importa nessa abertura de reunião. E com isso nós criamos a Agenda do Líder, onde nós colocamos de forma simples, através de um slide, o que basicamente ele tem que falar para a equipe dele, o que ele não pode deixar de falar para a equipe dele sempre em uma reunião operacional. Eu acho que isso só fortalece o senso de time. Nós somos operação. Quando eu falo que nós somos operação, IHS na operação, isso é de forma genuína. É porque eu acredito nisso. E eu acho que a companhia ela vem passando por algumas mudanças, e essas mudanças, por coincidência, ou por uma evolução do mercado, ou porque o mercado está pedindo isso, está muito direcionado a essa linha de pensamento que nós temos. Eu tenho certeza que esse ano aqui vai ser um ano fantástico, nós vamos cuidar das pessoas, mas principalmente a nossa liderança, as nossas pessoas vão cuidar delas mesmas. Então eu posso concluir, Fabrício, que esse ano a gente está bem direcionado numa linha de comunicação. EHS se tornando mais acessível ainda e gerando esse espaço de conversas no EHS Cast, gerando espaço onde o líder conta com o EHS para sua agenda, para suas reuniões, onde ele também está comunicando com seus times. Na tríade, que a gente tem, mais uma vez, essa comunicação do que é importante de uma forma simples. Então, no Comunique EHS, propriamente dito, que é esse acesso, essa frequência com toda a liderança das operações. Então, mais uma vez, uma aproximação, né? Bacana, Fabrício, bacana. Fabrício, queria te agradecer imensamente por essa disponibilização da sua agenda, para a gente ter essa conversa, para a gente ter esse bate-papo. E eu estou muito animado com esse projeto, eu entendo que esse projeto vai ser... a gente vai caminhar esse ano inteiro aí, Jorge, esse projeto vai ser muito legal. Estou extremamente feliz pela sua liderança nesse projeto. Acho que assim, para cada iniciativa a gente precisa ter um líder. Então, assim, meus parabéns. Gostei muito do dia de hoje. Acho que a gente conseguiu resumir um pouco do que vem pela frente em relação ao EHS Cast.
É uma iniciativa que eu estou extremamente feliz. Estou saindo daqui com o coração cheio. Estou emocionado, inclusive, porque é uma iniciativa que a gente já conversava há bastante tempo Aham. e agora saiu do papel diretamente para todas as pessoas aqui da Johnson. Que legal. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse tempo com a gente. E não se esqueçam, comentem, joga para alguém, lança para alguém, encaminha para alguém esse HSCast. A gente quer que isso cresça. E aí isso vai depender de você também. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha e comenta. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.